E aí nós fomos pro Rio pra treinar. 2004. Acho que foi 2004 isso. Aí, 2004, 2006, agora não lembro de cabeça. O Galiza vai saber, o Renan Galiza que foi comigo na época. E aí a gente foi pra lá pra treinar e o Anderson conversando com o Minotauro chamou ele e o Anderson sem equipe direito, sem trabalho, foi pra lá. Aí começou a treinar. Aí ficou todo mundo na casa do Feijão. O Feijão morava com o Minotauro. Eles moravam junto lá no Recreio. E aí... Eu, Galiza, o Anderson, o Daniel Sarafian, que foi do TUF, também. Ele ia estrear, eu ia fazer a primeira luta. Sarafian fez a primeira luta. O Anderson tava sem contrato. Todo mundo acordava, dormia ali naquela casa, tomava café, acordava, treinava, voltava pra lá. Então tinha resenha, tinha um monte de coisa. E aí o Minotauro conseguiu que o Anderson lutasse o Cage Rage. O Anderson foi lutar o Cage Rage, nocauteou a primeira luta rapidão. Aí na segunda luta ele foi disputar o cinturão. Olha a história. Pra disputar o cinturão começamos o camp lá. Galera treinando e tal. E aí acabava o treino, a gente ia pra casa, fazia a janta lá, comia. E eu jogava videogame pra dar uma relaxada. Na época ou era Call of Duty, ou era Mortal Kombat, ou era Tekken. Jogava esses jogos. Jogando Tekken. Tem aquele cyborg Brian Fierce. Ele joga um overhand com a mão e volta uma cotovelada de baixo pra cima. Olha o Anderson. Vou fazer essa porra aí. Cara, você vai disputar cinturão, cara. Como que você vai dar esse golpe? Você tá louco? Golpe de vou fazer essa porra aí. É golpe de videogame. Eu vou fazer essa porra aí. Eu falei, você não vai, cara. Eu vou fazer e acabou. Beleza. Vai ele pra luta. Ele não me dá a porra do golpe. O cara ele joga o cara pro canto assim, ele finge um soco, o cara se fecha, a hora que o cara vai olhar, ele... Pum! O cara cai duro. Aí eu fiz... Ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. Aí peguei meu telefone, desliguei, né? Aí, Feijão, o telefone tá tocando, é o negão. Falei, não atende não, cara, não atende não, que eu duvidei. Não atende não. Ele botou no Viva Voz. Chama aquele magricelo, filha da puta, que eu falei que eu ia fazer. Não duvida de homem não, porra. Eu falei que eu ia fazer. Louco. Tô chegando aí, você vai pagar a aposta. Beleza. O de sempre. Beleza. Os caras faziam uma dieta restritíssima. Sem sal, sem açúcar, sem tempero, sem graça. Tá? Então se comia batata doce, frango, café da manhã, iogurtezinho zero, granola. Tá. Priorizando. Pior momento da minha vida esse aí. Beleza. Acabava o treino, a galera ia dormir, ele ia lá no quarto. Bora lá. Passava no Mac, pegava um Mac e um milkshake do Bob's. 2 meses depois, Feijão. Cara, eu nunca vi vocês na dieta tão certinho assim. Nós estamos bem, né, professor? Aí eu falei, nunca saí da dieta. Aí, beleza. Belo dia, estamos saindo, né, Feijão? Escondeu, pegamos o carro, fomos. O carro atrás, nem vimos. Paramos no drive, ele... Filha da puta, eu sabia! Pegou. Tive que pagar. Pegou. Desgramado. Esses caras perdem muito, né? Eu acho que É bom porque é o seguinte, como não tem condimento, a comida certinha, na quantidade certa, seu corpo vira uma máquina. Você só rende. Você não tá perdendo tempo... quebrando açúcar, digerindo, metabolizando, né? Coisas que vão literalmente te desacelerar. Então você treinava 1000, a gente fazia 11h30 da manhã o treino de sparring, de MMA que misturava tudo, depois fazia um específico de alguma coisa, de jiu-jitsu, de muay thai, de boxe. Aí depois ia pra casa, descansava um pouco, comia, 19 horas fazia o treino de preparação física com Camões. Voltava pra casa, comia, dava uma descansada, 3 horas da manhã. O Minotauro ligava, você ia pra academia pra treinar com ele, pra simular a hora do Japão. Porque é a hora que ele lutava o Pride. Então a gente treinava de madrugada. Até isso, né? Cara, você tem que simular o adversário, tem que simular as técnicas que o adversário vai usar e o horário, né? O fuso horário. E outra, não precisa ir muito longe. Se for uma luta na Califórnia... Muda. O fuso horário já é muito diferente. Muda. Mas e se ficava nessa dieta por quanto tempo? O tempo todo que tava lá.
Treinando? Que é o camp, né? É o camp. O camp é o nome que se dá ao período... Pré-luta? Pré-luta. É o preparatório. Em média, 3 meses. 3 meses. A gente fala que em 60 dias dá pra preparar um cara pra qualquer coisa. Mas 90 dias você tá perfeito. O cara chega voando. Aí você fazia o camp e tinha camps doidos. E Rodrigo, quem conhece sabe o que eu tô falando. É a hora dele. Tipo assim, ele fala 3 horas, 4 horas da manhã ele chega. E você tem que estar pronto. E não tem essa. Você tem que estar pronto. E aí você treina ele, cara, atrasei. E é o camp dele, né? E é o camp dele, E então ele você tem que estar escolhe- pronto pra ele. Isso é interessante. O cara escolhe quem ele quer compor o camp, né? Ele fala, pô, eu vou pensar aqui os melhores do Brasil. Aí- Cara, o melhor cara do boxe é esse, o melhor cara do... Por isso que você, às vezes, quando vê luta, você vê umas pessoas meio repetidas, assim, né? Provavelmente aquele atleta convidou aquele profissional pra acompanhá-lo naquele camp. É isso Ele mesmo. contrata a galera, então, na verdade, ele carregava todo esse pessoal junto com ele. Como ele é um cara diferenciado. Ele é sinistro. Porque assim, ele sempre foi um cara que lutou nos melhores eventos, foi campeão do Pride, foi campeão do UFC. Ele ganhou tudo que podia. E aí, o que ele fazia? Ele começou, por ele ser um cara muito grande, e no Brasil você não tinha... É muito difícil o peso pesado. No Brasil não tem... O peso pesado não aparece tanto. A gente tem muito 84, 77, 70, 66 a rodo, 61 a rodo, 57 a rodo, mais o 94 menos e o acima de 94 bem menos. Então, ele começou a formar uma equipe, um time. Então ele chamou o Maldonado, chamou o Feijão, chamou o Cigano, chamou O Verdun foi dessa equipe? Não, o Verdun já era da outra equipe. Chamou aquele grandão que tinha... Ele tinha um tumor benigno na hipófise, se não me engano. Caramba. Que ele liberava GH, Pezão. Ah, sim, o Meu Pezão. amigo... Você quer um bastidor? Beleza. Vamos jantar? Vamos. Acabou os carros, o Pezão. Não, Timão, eu levo você. Beleza. Ele tinha uma EcoSport. Ele é um cara grande. Ele tinha uma EcoSport em que o banco do motorista, ele arrancou pra ele caber no carro. Então ele sentava no banco de trás. O Pezão, ele tinha uma doença. Ele é enorme. Você não tem noção, ele é muito grande, velho. Ave Maria. Meu pai um dia assistindo luta comigo, aí entrou, ele falou, cara, esse cara não é normal. O pai é médico. Ele bateu o olho e falou, ele tem uma doença. Porque você percebe que os traços dele de até o queixo... rosto, tal, É gigantismo. Gigantismo. É gigantismo. Falei, tem alguma coisa. Então era isso que ele tinha. Ele pega na tua mão, assim, ó. Eu me senti um neném. Irmão, cumprimentava você e falava, e aí, cara? E como Só que um toca cara aqui. desse vai pra luta, né? E é um coração assustador, cara. É uma pessoa excelente. Excelente. Um ser humano... Ele fez boas lutas, cara. Fez boas lutas no UFC, lutou com os melhores. Lutou com o Caim Velasquez, lutou com vários lutadores muito bons da época. E aí... Era um cara que eu assustei, cara. Ele abriu a porta do carro assim... Falei, cadê o banco, cara? Aí ele falou, entrei do lado. Aí eu entrei do lado, ele sentou. Aí eu olhei e falei, ah, não. Tá explicado. Eu falei, é o Donkey Kong do Mario Kart, né? Fantástico. Só história legal. pro Não, cara. Cê é tem. louco. Aí deu o golpe lá, tive que pagar a aposta. Aí depois foi pro UFC, espancou o Chris Laban na primeira luta. Já entrou, fez mais 2 lutas, aí já foi disputar cinturão com o Rich Franklin, nocauteou o Rich Franklin. Depois eu nocauteou o Rich Franklin de novo na revanche. E aí quem tava sem contrato era o Minotauro. O que ele fez? Puxou o Minotauro pro UFC. Tem essa Irmandade, né? irmandade. Porque hoje. o UFC comprou o Pride. O UFC, na época, o UFC é uma grande corporação, né? Que começou a atrapalhar, ele compra. O Strike Force ele comprou. Tanto que vários lutadores que eram do Strike Force foram incorporados ao UFC, que foi o Feijão na época. O cubano lá, que tá no Bellator. O cubano é o... Romero. E o Romero. Yoel Romero. Que, inclusive, o único nocaute do Romero foi o Feijão que deu. Num soco rodado. O Romero nunca tinha sido nocauteado. Mas eu acho que não é só pra... É um monstro. Não é só pra comprar quem tá incomodando, mas pra usar como uma escada também, né?